Olá, meninas, bom dia. Hoje iniciamos o quarto tópico, o quarto módulo do nosso curso de Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento do curso de Pedagogia do IFES Campus Vila Velha, né? Eu soube que havia alguma expectativa, né? Não, vamos estudar Freud, não tínhamos estudado Freud ainda em nenhuma disciplina. E é bom ter alguma expectativa, né? Freud é um teórico muito bacana. Na verdade, a psicodinâmica de Freud é muito interessante, né? Freud, inclusive, é considerado como um dos pais da psicologia, mas um dos pais da psicologia em termos de psicologia mais do senso comum. Todo mundo acha, né, assim, que pensa assim, psicologia, aí vai começar, só Freud explica, né? Mas, na verdade, para os psicólogos, o pai da psicologia moderna é considerado Wundt, né, quando começaram os estudos, de fato, em psicologia. Freud nem era psicólogo, apesar de sua doutrina, a psicanálise, ser um dos elementos teóricos mais estudados, inclusive que dão base para muitas psicoterapias, para muita clínica. Mas Freud não era psicólogo. Freud vai criar a psicanálise e então ele vai se tornar um psicanalista, tá? Mas Freud era médico, tá? Freud era um neurologista e estudava, né, potencial de membrana, potencial de ação, estudava neurofisiologia, estudava o cérebro. Com o passar do tempo, Freud começou a se preocupar, né, com outros assuntos que foram levando ele em direção à criação da psicanálise propriamente dita, tá? Que foi a aproximação com Charcot, com Breuer e com a hipnose. E aí a aproximação com a hipnose conduziu Freud a estudar a histeria ou as histéricas do final do século XIX. E a partir então dos seus estudos sobre histeria, Freud vai começar então a criar as suas teorias sobre a mente, sobre a psique. E aí os conceitos são clássicos na psicanálise freudiana e que eu vou falar sobre eles hoje, né? Id, ego, superego, consciente, inconsciente, pulsão de vida, pulsão de morte, libido, complexo de Édipo e, óbvio, sexualidade freudiana. E aí vocês vão pensar assim, professor, o que que isso tem a ver com escola, né? Esse monte de termos, esse monte de conceitos, o que tem a ver com o desenvolvimento? É uma das teorias do desenvolvimento. É uma, óbvio, psicologia, um tipo de psicologia, a psicanálise, que versa sobre o desenvolvimento da criança. E se versa sobre o desenvolvimento da criança, nos interessa aqui no curso de pedagogia, tá? Então, a gente não fica trabalhando apenas teorias da aprendizagem para uma compreensão da escola, né? Para o pedagogos, né? Para o pedagógico. A gente tem que entender o desenvolvimento da criança e os seus processos de aprendizagem por intermédio também de uma compreensão psicológica mais ampla. O que está acontecendo nessa fase? Por que a criança está fazendo isso? Por que ela está ali, né, naquele cantinho, falando daquela maneira? E é importante, então, para essa disciplina. Vamos lá. Talvez o primeiro conceito que a gente tenha que abrir a aula de hoje, né, todos esses conceitos freudianos, seja o conceito de desejo. Tá? Freud entendeu que nós humanos somos levados ou conduzidos pela ordem do desejo. Sem desejo, não existe vida que se sustente, né? Porque não há o interesse, não há a causa matriz, não há a necessidade de sair do lugar, há uma letargia, uma paralisia, há uma pulsão de morte, há uma depressão, a estagnação, né?
Então, um conceito essencial para a psicanálise freudiana é isso: desejo. Desejo, grosso modo, é tesão de viver mesmo, vontade, aquilo que Spinoza chamava de potência de vida, sabe? É a necessidade de se colocar em movimento, é aquilo que nos faz levantar da cama de manhã cedo. Você pode estar ali percebendo, você percebe isso, nós percebemos no corpo isso, que é muito difícil levantar da cama de manhã cedo. Hoje foi então que eu estou muito cansado, né? Foi uma atividade árdua, foi uma batalha. Você talvez ainda esteja neste processo de batalha, porque ainda você tem ainda o álibi de poder deixar a câmera desligada, mas eu sei que muitos de vocês ainda estão de pijama, estão começando o seu processo de acordar, me ouvindo nessa manhã, como se fosse uma rádio AM, né? Vocês estão aí, né, lutando, tomando café, acordando, mexendo no olho, fazendo, se movimentando, né, para acordar o corpo, porque o corpo tende à sua letargia originária. Aquele conceito físico, né, de que um corpo parado tende a permanecer parado até que haja uma cessão, uma condução, uma oportunidade para este movimento. E este movimento ele começa mais devagar até ganhar uma velocidade tal. Mas é uma luta, é uma batalha, porque não só para acordar, mas para tudo na vida, né? Quando a gente começa, é mais difícil, né? Quando a gente inicia um processo de movimento, é mais complicado, né? Porque você tem que incentivar esse movimento, como uma pequena chama que você vai ter que colocar mais um pedacinho de madeira ali, mais um combustível, né, para ele ir pegando, para esse fogo acontecer, para esse movimento acontecer. E uma das relações que colocam, que faz a gente sair dessa homeostase, né, essa condição de mesmeidade, que é essa condição de estar parado, é o desejo, tá? E é essa marca o desejo que nos faz então sermos humanos, né? Para além de nós somos animais racionais ou animais políticos, né? Todo mundo ali na antiguidade queria dar uma definição filosófica do homem, dizendo que o homem era um animal alguma coisa. Se a gente pegar a psicanálise, o humano seria um animal desejante, que precisa desejar, ou seja, ele precisa ter uma causa para chegar a um efeito, tá? E a vida vai se traduzindo nisso, na ordem do desejo, de querer. A gente pode transformar o desejo numa querência, ou na necessidade de nos satisfazermos. Isso está muito teórico, isso, dá exemplos. Como assim que nós somos feitos no desejo, somos feitos na querência? O que é isso? Ser feito na querência, ser constituída a sua existência na ordem do desejo. Explico. Então, quando nós estamos cansados, nós queremos dormir. Quando nós estamos com fome, nós queremos comer. Quando nós estamos com sede, nós desejamos, nós queremos beber. E nós passamos por todos os tipos possíveis fisiológicos de privações. Nós a todo momento queremos ar. E nós colocamos o movimento do corpo para colocar esse ar, né? E é um desejo irresistível o ar. Não dá para você resistir. Você pode até tentar fazer uma apneia aí, colocar alguns minutos para não respirar, mas essa apneia vai durar pouco tempo.
porque logo depois você vai ter que colocar ar nos seus pulmões. Por quê? Porque o corpo deseja irresistivelmente oxigênio. E nós desejamos irresistivelmente tudo aquilo que está na base da pirâmide de Maslow. É aquilo que é mais essencial para a vida. É aquilo que é mais animal em nós. É aquilo que nos coloca dentro de um corpo. E isso é importante, porque na história do humano, nós sempre queremos ser maiores ou melhores do que nós realmente somos. Nós queremos construir um aparato simbólico para fugir, dizer que nós somos capazes de controlar todos os nossos desejos. Nós somos senhores da nossa casa. E eu uso essa expressão, essa metáfora, senhores da nossa casa, porque o próprio Freud dá um soco na cara do narcisismo humano dizendo isso. Né? Essa frase é do Freud, abre aspas. O homem não é senhor nem na sua própria casa. Qual que é a nossa casa? O corpo. Para além de uma visão, não vou entrar nisso, mas é que é uma visão de pensar que a mente mora no corpo, é uma visão dualista, né? É uma visão que vem lá de Descartes, né? Como se tivesse um fantasma, que é a mente, que controla a máquina, que é o corpo. E não é esse ponto que eu quero aqui falar, colocar para vocês, mas o entendimento mais honesto de que nós possuímos um corpo e este corpo possui desejos, que este corpo possui necessidades, que este corpo é vivo, que este corpo é animal, que este corpo tem instintos, que nós, enquanto seres humanos, possuímos sonhos, desejos, vontades, querência, tá? Então já coloco aqui, aumento o número de palavras para falar do que é desejo, para você começar a entender que esse desejo é uma coisa realmente importante, né? Tô falando aqui, ó, sonhar. Sonhar é desejar. Não é igual lá no inglês que tem o verbo wish, né? Wish, que é aquele de desejar uma coisa que talvez nunca se realize, aquele sonho, né, de ganhar na loteria. Né? Esse é um sonho, né, um desejo afastado, mas obviamente que para ganhar na loteria eu tenho que jogar. Mas fato é, colocado é que nós temos desejos que são querências, que são necessidades, que são sonhos, e que são completamente factíveis, são execuíveis, são realizáveis, né? E aí a gente vai no viver e vive para isso, para trabalhar os desejos, os sonhos e os quereres. Vamos pensar o seguinte: trabalhar mesmo, trabalhar não é a melhor coisa do mundo, né? Vou ali, tô indo ali trabalhar porque eu amo trabalhar, né? Esse aí é que são as pessoas que amam e todos os dias aquilo que fazem é né, talvez a exceção de todas as exceções. Você pode até gostar muito daquilo que você faz, né? Mas tem dias que você tá cansado, tem dias que você tá de saco cheio, tem dias que você não quer, que você não deseja, que você desejaria fazer outra coisa, tá? Desejaria dormir, né? Tem dia que é tão difícil que você quer só dormir. Tanto que, quando isso está desarticulado, está no patológico, tá no doentio, quando a gente está na baixa, olha, entende? Baixa, por isso que tem o termo depressão, como se fosse mesmo um relevo, e aí tem um buraco, então um buraco no relevo é a depressão, né? Então, por isso que uma das etapas ou dos sintomas da depressão é a pessoa querer dormir o tempo todo, ou querer dormir mais do que o normal. Ela não quer mais pensar, ela não quer mais fazer as coisas que ela normalmente faria, né? Então ela está numa
baixa, ela está numa depressão, ela caiu num ambiente de buraco, né? Então ela não quer lidar com aquilo, ela quer anular o desejo, tá? Qual que é o caminho que eu estou seguindo aqui para passar para vocês? Que Freud entende que o desejo é a energia fundamental do viver. Só há potência de vida, só há vida em inteireza quando eu consigo identificar, eu consigo nomear, eu consigo dar força, eu consigo alimentar, eu consigo trabalhar, eu consigo estudar para cumprir os meus desejos. Se eu não vivo para satisfazer ou alimentar de alguma forma esses desejos, né, eu começo a me frustrar e eu não quero mais viver. Então, por exemplo, vocês acordam 7 da manhã para vir conversar sobre psicologia do desenvolvimento numa sexta-feira, todo mundo meio cansado, mas vocês estão aqui. Por quê? Porque vocês estão trabalhando o desejo de vocês. Porque você entende que a escola, a universidade, o curso de vocês, ele é importante para você conseguir alcançar seus desejos, tá? A Ana Júlia coloca aqui uma primeira dúvida. Mas se essa pessoa não está anulando os desejos, porque o desejo dela é ficar na cama, não? Mas aí, Júlia, há uma hierarquia dos desejos. Porque há desejos que você vai ter que, para você conquistar, você vai ter que sair da cama. Porque a vida não é feita na cama. O salário não é construído na cama. Entendeu? A faculdade não é uma realização da cama. Ela é do trabalho. Ela é da dedicação. Então, quer dizer, vou ficar ali, vou dormir 12 horas por dia e vou realizar todos os meus desejos. Neste mundo capitalista, vai? Não vai. Só se a pessoa for muito, 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 muito boa em alguma coisa. Sei lá, é um gamer famoso que consegue ali com 2 horas na frente do joguinho dele lá fazendo live, ou rica, exatamente. Fora disso, não é o desejo de ficar na cama. É claro que a gente tem um desejo e a gente procura a cama. A cama é um desses desejos irresistíveis. Dormir é um desses desejos. Só que dormir uma quantidade de tempo do dia. Entendeu? Então, sim, se a pessoa vive apenas para dormir, ela tá, na verdade, ela não está realizando o desejo de ser o soneca da vida. Ela está se consumindo na ausência de cardápio de desejos. Por isso, inclusive, que a preguiça é considerada um vício capital, um pecado capital. Né? Inclusive, é uma concepção nietzschiana, né? Que é colocado ali o apolíneo, né? A tentativa de dar um equilíbrio, de dar uma forma, de dar uma quantidade do desejo. Você pode comer, mas não pode comer a vida toda, porque é gula. Você pode fazer sexo, mas você não pode fazer sexo a vida toda, senão é luxúria. Você pode dormir, mas não vai dormir a vida toda, porque é preguiça. Você pode, entendeu? Então, é na verdade a tentativa de dar um equilíbrio para essa ordem, tá? Para esses desejos irresistíveis. E tem ainda uma questão, né? Que aí não é nem Freud, né? É um dos maiores discípulos de Freud que coloca que esse desejo, na maioria das vezes, eles nos escapa. E agora eu vou começar a fragmentar um pouco esse desejo, né? Como assim o desejo nos escapa?
é porque toda vez que eu realizo ou satisfaço um desejo, outro desejo imediatamente, ou outros desejos se colocam à ordem ou se colocam a posto. Vamos dizer que você desejava muito ficar com um determinado menino. E aí você fica com aquilo, né? Antes de ficar, você pensa muito, você sonha, você idealiza, ó, oh, como é que vai ser? Será que vai rolar? Será que como que vai ser? E aquela coisa toda do desejo, né? Aquela vontade, o, a tesão, né? Tipo, assim, aquela coisa, nossa, como é que vai ser? E aí eu vou fazer assim. E será que vai gostar? Será que vai gostar? Não sei o quê. Será que vai ser bom? Tal. E aí, às vezes, você é só realizar o desejo, pá, ficou. Você fala, foi bom. Próximo, ou agora qual que vai ser o próximo desejo? Vocês lembram aqueles meninos no Natal, criança na comunidade, no bairro, enfim, no condomínio, que fica ali querendo um determinado brinquedo. E aí, então, finalmente, chega o dia do aniversário, chega o Natal, ganha o brinquedo. Aí a criança olha, brinca, mostra para os colegas, está super feliz com aquele brinquedo, e brinca uma semana, não desgruda daquele brinquedo. E aí, 15 dias depois, ela começa a se descolar daquele brinquedo, enjoou de brincar, e aí ele passa a querer outro brinquedo. Nós somos humanos assim. Toda vez que nós conseguimos realizar um desejo, nós partimos em busca de outro desejo a ser satisfeito. E essa é a motriz, aquilo que movimenta o ser humano, que coloca a gente no movimento do próprio viver. Essa eterna busca de elementos que vão me satisfazer em um determinado momento, mas que num outro momento já não me satisfazem mais. Né? Eu lembro da figura de um professor de antropologia filosófica que eu tive na filosofia, professor Joel Neves, que dizia que o homem, né, o humano, a mulher, o homem, o humano, são seres que são semelhantes a um queijo mineiro. Se você já viu, comeu, com certeza deve ter comido um queijo mineiro, que é o queijo mais comum que a gente tem aqui. É aquele queijo que é furadinho por dentro, o queijo colonial, que é todo cheio de buraquinho por dentro por conta da fermentação, da feitura daquele queijo. O que são esses buraquinhos? E o que o Joel Neves estava querendo dizer para a gente? Nós somos seres da falta, então. É porque nós nunca seremos completos. Que a gente tenta buscar esse sentimento de completude, que a gente chama até de realização, né? Ser uma pessoa realizada, vou me realizar, né? Vou ficar satisfeito, vou ser completo. E nós nunca somos completos. A gente quer falar assim, essa pessoa me completa. Completa? A completude só se dá num lugar, que é no final de tudo, quando não há mais viver. O viver por si só é a busca de realização, a busca de completude, a busca de dar lugar, presença à falta, porque várias coisas nos faltam. Então a gente deseja porque é ser faltante. Eu desejo algo que me traga realização. Eu desejo algo que me complete. E para atingir esse grau de satisfação, que é tô com a barriguinha cheia, né, comi o suficiente, dormi o suficiente, fiz o suficiente para chegar nesses graus, depois para querer outra coisa, né, eu tenho aí um caminho a ser percorrido.
Para ser pedagogo é 4 anos de estudo. Para fazer uma graduação, né? Alguns cursos 3,5, outros cursos 5 anos, mas é em torno ali de 4 anos. Mesma coisa, estabelecer-me numa determinada profissão, um trabalho. E por aí vai. Nós temos linhas de tempo, períodos para cumprir a realização. Né? E Freud entendeu isso, que a maioria das pessoas vivia doente ou vive doente, aí já é a psicanálise da nossa sociedade, fazendo a interpretação, que as pessoas vivem doente porque não lidam bem com a frustração, querem dividir as suas frustrações com as outras pessoas, negam as suas frustrações ou não dão vazão para os seus desejos. E aí, obviamente, vai se instalar um desequilíbrio mental do próprio viver, né? Nossa, Esté, chegou já levantando a mão. Sim, professor, desculpa. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Professor, entrei para te avisar que eu não vou poder ficar na sua aula, porque eu tenho o trabalho da Juliana para apresentar às 11 horas. E aí eu tô indo trabalhar agora mais cedo, para eu poder apresentar de lá e não atrasar. Tudo bem, tudo bem. Depois você assiste a aula gravada. Está sendo gravada, tá Tá bom? bom, tá bom. Tchau, gente. Beijão, professor. Desculpa mesmo. Beijo, Eu queria Esté. muito assistir Não, essa aula ao vivo. não, tranquilo, tranquilo. Então as Boa pessoas. aula, tá? Valeu, tchau, tchau. Então as pessoas vivem esse, essas frustrações, né? E não conseguem viver bem. Porque muitas vezes, e aí então vamos associar o segundo termo de hoje, esse desejo, a irrealização, ele é bloqueado. E aí a palavra que significa sobre o bloqueio dos desejos, que é o não realização. Vou escrever, senão vocês vão acabar gravando errado. A não realização dos desejos conduz ao. Aí essa palavrinha que eu queria chegar. Recalque. Essa palavra, a gente, não foi inventada pela Valesca Popozuda. Né? Beijinho no ombro pro recalque passar longe. Essa palavra é freudiana, é da psicanálise freudiana. Recalque significa o bloqueio, a possibilidade de realização de um desejo. E aí o que acontece? Tem desejos que podem ser realizados. Tem desejos que serão sempre realizados, que devem ser realizados. Agora, tem desejos que não são realizados. Porque, inclusive, isso em todo o mundo, tá? Porque isso é a repressão e o recalque causas da neurose, tá? E todos nós, aspas, normais, somos, por definição, neuróticos. Gente, neurótico não significa louco, tá? A loucura, como nós conhecemos hoje, né, ela é habitualmente reflexo de uma psicose, ou alguns chamam na neurologia, na psiquiatria, de esquizofrenia, tá? Apesar de existirem tipos de esquizofrenia diferentes, né? Existirem modulações, existirem outras doenças mentais, outras patologias no campo da saúde mental, que vão estar associadas a esse termo geral, a esse termo mais amplo, que é a da loucura ou da psicose. Né? Quem não é psicótico e também não é perverso, porque
para Freud ainda tem um outro termo, que é a perversão, um termo médio entre a neurose e a psicose, o caminho do meio, né, que seria a perversão. Temos nós, neuróticos. Quem são os neuróticos? São os capazes de recalcar, que não cumprem todas as ordens do desejo, que não vão lá e fazem tudo o que querem, porque nessa sociedade em que nós vivemos, nós temos a famosa frase de Caminhão, que é, né, aquela do que não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho, não tem aquilo do Caminhão. Nós temos também, então, a frase de Caminhão da neurose, que é desejo, mas não posso todas as coisas que desejo. Tem desejos que nós não cumprimos, que nós não temos coragem de cumprir, que são ilegais, que são ou imorais, que são escondidos, que a gente nega, que a gente não quer lidar. E isso constitui o campo de fundamentação da neurose. Pessoal, neurose é a mesma coisa que neurose obsessiva? Não. Neurose obsessiva é um tipo de neurose, né? A obsessão e a compulsão estão num campo da neurose, do mesmo jeito que a histeria também está num campo da neurose. Mas, via de regra, neurose ela tem uma profunda relação com o complexo nuclear de neurose, aquilo que forma a neurose fundamental, que é também chamado de complexo de Édipo, que eu vou chegar lá ainda. Mas a sua estrutura fundamental é o não cumprimento da ordem do desejo, é a não realização do desejo, né? É o recalque, tá? E aí vamos estabelecendo os recalques, né? Então, todo neurótico, então, é recalcado, Jamerson. Sim, todos nós aqui temos a nossa medida do recalque. Alguns são mais recalcados do que outros. Outros são menos recalcados. Mas todos os neuróticos, ou seja, todos os normais, possuem uma relação de proximidade com isso que é a não realização dos próprios desejos, ou o cumprimento parcial dos desejos. Porque nós cumprimos, ou trabalhamos, ou realizamos aquilo que a sociedade permite que eu realize na ordem do desejo. Tá? Olha assim, Jefferson, que dê exemplos aí de desejos irrealizáveis. Não tem quando você acorda, ou acorda não, tá ali no seu trabalho, no seu estágio, enfim, e você tem uma vontade quase que irresistível de matar alguém. Inclusive você fala, eu vou matar fulano, né? Eu vou matar ciclana. Você não vai matar. Porque senão você não é homicida. A sociedade vai colocar você na cadeia se você matar. Então você recalca. Inclusive, já vou fazer aqui o primeiro parênteses dessa teoria da psicanálise com o desenvolvimento infantil. A criança, ela não pode ser educada achando que ela pode cumprir todos os desejos. Tem pais e educadores que criam as crianças sem limites. O que é isso? Sem o não do recalque. E ela fica pensando que ela pode tudo, que ela pode pegar o brinquedo do colega, que ela pode colocar tudo na boca, que ela pode fazer cocô a hora que ela quer, que ela pode fazer xixi a hora que ela quer, que ela pode manipular, que só tem ela o desejo, o prato tem que ser o dela. E aí ela grita, esperneia, chora, né? Faz aquele show porque o desejo dela não foi recalcado, não teve não. Então, educar também é educar
para o recalque. Por isso que eu chamo também que a escola ela não pode satisfazer completamente os desejos de todos. Porque senão nós criaríamos uma escola da loucura, a escola da psicose, educação psicótica. Se pode tudo, é a escola da psicose. É o psicótico que chega lá, o louco, e fala assim: eu não vou pagar conta, eu não preciso nem falar essa língua. Porque ele fala. O que é isso? O que é isso? É louco, não é? Porque os normais, os neuróticos, eles entenderam que não podem falar a língua que eles querem. Entendeu? E há uma maneira de você conduzir este processo de ensino e aprendizagem. Tá lá a criança. Não estou te entendendo. Se você não me falar na minha língua, eu não vou te compreender. E começa a choradeira, pode chorar, pode espernear, você não vai ganhar. Quando você se acalmar e vier conversar comigo, eu vou entender o que você está falando, e aí então a gente vai conduzir alguma coisa. Imagina aquela mãe que, mãe, eu quero chocolate, não, só chocolate. Aí fica lá. Tem famílias que entraram nessa onda, inclusive nos últimos 20 anos, então tá uma loucura. É a geração da Xuxa, né, que não bate, que é só amor, que é meu campeão. Esse aqui é o campeão, o reizinho do lar, é o meu príncipe, pode tudo, é tudo que quer dar, faz um esforço danado, tira de si e dá, e concede, e pode tudo. Gente, você não está sendo criado ali um monstro. Ou alguém louco. Se você dá para a criança tudo que ela pede no tempo que ela pede, você não está estabelecendo uma ordem de desejos social adequada e que compreenda a neurose como um fundamento da nossa sociedade. A neurose, gente, ela é um dos fundamentos que faz a sociedade, a nossa sociedade, ser o que ela é. Que é o quê? Eu ter direitos e ter deveres, eu ter regras e limites, possibilidades de equilíbrio, de diálogo, de entendimento do outro, de aceitabilidade. Se não tem isso, como é que a sociedade vai se construir? Se eu quero e não tenho, eu posso lá e roubar. Se eu quero e não tenho, a menina disse não, eu vou lá e estupro. É assim que é a nossa sociedade? A nossa sociedade é baseada na barbárie, no roubo, no furto, no estupro, no assassínio, no caso, no homicídio. Eu vou lá, a pessoa diz que não vai fazer o que eu quero, eu vou e mato. É assim? Existe o não. Não. O pai, a mãe, o educador escolar, o processo de ensino-aprendizagem não pode ser a plena realização dos desejos do sujeito. Porque se ele não bate de cara com a parede que é o não, ele pensa que ele é o super-herói, o príncipe, o campeão, o reizinho, aquele que pode tudo. E quando ele não tiver o que quer, ele vai cometer atos que esses pais e educadores não estão pensando para ele ter, porque ele foi acostumado assim. Compreendem quando a gente está falando lá na nossa educação de que, tipo, olha, pede, a gente coloca lá para a criança, você tem que pedir. Você não pode pegar sem pedir. O que é essa regrinha? A regrinha de ouro está colocando para o menino de que ele não pode ir lá pegar e colocar no bolso tudo que ele quer.
Ó, acabou aqui o lanche, o tempo do lanche. Mas eu quero lanchar mais. Não, mas se você ficou brincando até agora, você não aproveitou, você, esse é o processo de educação. O processo de educação precisa de recalque também. Vai lá, deixar então o menino comer a hora que ele quiser, todas as vezes. Tá certo isso? Vai poder sempre tudo que quer. Você fazer uma concessão uma vez ou outra, possível. Mas os pais que fazem, educadores escolares que fazem concessões a todo tempo, vão viver a concessão, porque vão se tornar presidiários, ou no caso, então, vão viver o sequestro, vão ser sequestrados pela exceção, tá? Porque a exceção vai virar regra e a criança vai achar que ela pode tudo sempre. Não teve limite. Você acha que depois de que já viveu um tempo precioso da vida, esses limites vão ser estabelecidos? Vai chegar alguém do nada e vai estabelecer o limite, a pessoa, entendi o limite. Ou você acha que a polícia não vai usar um limite ali chamado educador de borracha para fazer esse limite? Existe um conjunto de regras sociais. Nós educamos também para as regras e para a pessoa saber que, tipo, olha, você não pode tudo que você quer. Tem coisas que você não vai realizar. Não é assim na nossa vida? Na vida dos adultos neuróticos, nós recalcamos cotidianamente. É claro que há um preço. E existem pessoas que recalcam mais do que deveria. As pessoas que vivem a plenitude do recalque, que não chegam à satisfação do desejo, elas sofrem muito, porque elas vão desenvolver diversos, é com TH mesmo, tá? Sintomas. Sintoma com Ozinho TO ali é o sintoma físico, né? A dor de cabeça é um sintoma de uma virose. O sintoma com TH é o sintoma psicológico. E muitos desses sintomas são soma, trazidos por corpo. Trazidos da onde? Do psico, da mente. Então, junta tudo, vira psicossomático. Tem pessoas que vivem dores de cabeças praticamente eternas, que não tem relação nenhuma com virose nenhuma. É só dor de cabeça. E qual que é a causa dessa dor de cabeça? A neurose, muitas vezes. Ela está trazendo para o corpo alguma coisa que ela não consegue resolver. As principais, os principais sintomas psicossomáticos são cefaleia, problemas gástricos e intestinais, né? Nervosismo, que vai gerar úlcera, gastrite, queimação, refluxo. O estômago sofre muito com a psique, com a mente. O intestino, né? Que é a prisão de ventre ou a diarreia, tá? E aí outras doenças que não são muito bem classificadas pela medicina. As alergias, por exemplo, têm grande proveniência, grande força na estrutura psicossomática, né? Tem alergia a tudo. Como assim alergia a tudo? Alergia à vida. A pessoa não pode entrar em contato com o ar, que ela começa a ter alergia, né? Vai desenvolvendo rinites e tudo mais, né? São
psicossomas. Em mim, por exemplo, as minhas neuroses, elas vêm acompanhadas sempre de ou rinite ou alguma queimação estomacal, tá? Raramente tenho dor de cabeça. Raro. Né? Problema intestinal também para mim, nunca. Mas as minhas vêm sempre com crise de espirro, quando eu fico muito nervoso, eu já começo a identificar, né? Ou dor no estômago, tá? Ah, professor, mas eu tenho dor no estômago porque eu tive aquela bactéria, né? E aí eu tive até que fazer um tratamento, né? Fiz o endoscopia, tá? Existem causas físicas, mas óbvio que essas causas físicas elas são portas abertas por conta de condições psicológicas também. É a maneira como, se o meu cérebro, a minha mente, ela tá ligada no meu corpo, ela é meu corpo e ela comanda o corpo, é como, não é assim que acontece? O cérebro manda uma ordem para o estômago: olha, está chegando comida, produza ácido clorídrico para digerir a comida. Imagina se você engole, então, um sapo, ao invés de comida hoje. Teve que repartir um sapo em três ainda para conseguir engolir. E você fica com aquilo na cabeça. Você fica ruminando aquela situação, tá vendo? Igual a vaca. Vou te dar a voz daqui a pouco, Mônica. Você fica ruminando, pensando naquilo em demasia. Aí o cérebro manda a ordem para o estômago. Digere essa. Digere esse problema. Resolva esse problema. E você não consegue resolver esse problema. A possibilidade então, que você vai estar desenvolvendo é o quê? Uma gastrite nervosa. Entendem qual que é a dinâmica? A gente usa inclusive as palavras que tem a ver, né? Eu engoli um sapo, eu estou ruminando, o espírito ruminativo, né? Igual a vaca. O que a vaca faz? Ela joga comida para dentro, não consegue digerir, ela volta com a comida na boca, vem do estômago, vai lá, mistura um pouquinho com ácido e volta. Por isso que você olha assim, nossa, a boca dessa vaca aqui, esse capim molhado, o que é isso? É só saliva? Não, gente, é suco gástrico que a vaca faz. Por isso que o estômago da vaca é considerado poligástrico. Ele é feito por compartimentos, tá? Vários animais têm isso. Nós não temos, infelizmente, mas eu queria ter uma moela, igual a galinha. Não tem que é a moela nos galináceos, nas aves. É um estômago mecânico. Ele é feito para quebrar os grãos, porque ela não tem dentes que vão ficar lá mastigando igual a gente. Ela vai lá, dá uma bicada, pega e joga para dentro o milho. É na moela, por isso que a moela é durinha, que você lá gosta de comer moelinha, né? Ela é durinha, porque é o quê? Um estômago mecânico. É lá que quebra em pedaços menores. Lá tem, na moelinha, geralmente, se não for bem limpinha, você vai ver o quê? Que tá os farelinhos de areia, tudo lá na moela. O ser humano não tem moela, o ser humano não tem estômago poligástrico igual a vaca, a gente não desenvolveu essa técnica. Então, o que que a gente faz? A gente vai desenvolver o refluxo e a gastrite, porque a gente está com problema, não consegue resolver, fica pensando naquilo, e dá dor de cabeça, e o corpo tá ruim, e aí vocês vão falar assim, nossa, você está com espinhela caída, tem que ir no na benzeção. O que é a espinhela caída? Já viu a espinhela? Inclusive, quando eu fui fazer anatomia, né, no curso de psicologia, eu fui fazer anatomia e perguntei de sacanagem, né? Mas eu falei assim, qual que é onde que está a espinhela? A professora riu, né? Ela sabia que eu estava brincando, né? Porque não tem espinhela, né? Então, por que que a pessoa vai na benzedeira para tirar a espinhela caída? É para ver se ela dá uma animada. Já tá na verdade, é com uma doença que é muito antiga, chamada banzo, né? Que é moleza, tá?
Vamos lá, Mônica, você ia fazer uma pergunta? Na verdade, eu queria, sobre essa sua fala que você falou dessa questão do cérebro, dar os comandos. Ano passado eu passei por uma experiência dessa que você relatou. Eu passava muito mal dessas crises de ansiedade, de parar no hospital mesmo, assim, de precisar ficar em soro, tomar várias medicações para cortar os efeitos, que dava problema com o estômago, dava cabeça doía, eu ficava bem ruim mesmo, assim, a ponto de não conseguir lidar com aqueles sintomas todos juntos. Até que eu caí agora no final do ano, fiquei internada 5 horas. E aí eu caí na mão de um médico que ele estudava psicanálise, por incrível que pareça. Aí ele conversou comigo, ele falou assim, Mônica, isso tudo é seu cérebro que está mandando os comandos para o seu corpo. Você tem que entender que isso que você está sentindo não é real. É o seu cérebro que não está conseguindo processar alguma informação que está vindo do externo para dentro de você. Pensa que você é uma caixa e tem alguém enfiando alguma coisa que não cabe dentro dessa caixa. E aí ele me ensinou a técnica do dormir. Ele falou assim, toda vez que você ficar assim, você dorme. Toma um banho e vai dormir. Porque o seu cérebro vai entender que você está descansando em repouso, né? E esses sintomas vai parar. Por que pareça, James, depois que ele me ensinou isso, nunca mais eu parei no hospital. Eu não tenho mais crise de ansiedade, eu não passo mais mal, assim, de nada. Isso tem mais ou menos uns 4, 5 meses. A última crise foi agora, no final de outubro. Eu fiquei bem ruim mesmo, assim, de chegar a ponto da minha pressão arterial ela subir, ia quase 20 de pico, por causa de todo um processo de ansiedade. E hoje eu estou vivendo isso dentro da minha casa. Minha mãe já tem 3 dias que minha mãe está numa crise de ansiedade severa. E eu estou tentando controlar ela de alguma forma para ela poder melhorar. Hoje ela está até melhor, porque ontem ela ouviu o meu conselho de deitar e dormir. Né? Tem 3 dias que eu estou tentando fazer ela dormir. Ontem ela dormiu e hoje ela já acordou como se não tivesse acontecido nada. Realmente essa fala sua é muito interessante. Quando eu comecei a ler o texto lá de Freud, eu comecei a perceber como que o cérebro age em cima do corpo. E como que a gente consegue controlar isso? E como que ele tentava explicar isso, né? Uhum. Essa técnica, ela é muito boa, né? Porque ela, tipo, dá um reset, né? Ela fala, você não vai resolver isso agora. E para ansiedade, então, o médico ele foi muito bom. É uma excelente opção essa para você evitar o fluxo de mais neurotransmissores e, então, o corpo entender que ele tem que relaxar. Né? Agora, ele tinha que ter dito, falado outra coisa, né? Não sei se ele falou. Depois disso, ele falou assim, isso na ansiedade, mas você tem que procurar o quê? Uma terapia, né? Não, Psicoterapia. ele falou da terapia, mas ele falou assim que quando tivesse em crise aguda, esse reset, vamos fazer assim, né? Ele Uhum. ajuda para eu não ter que ficar, porque ele falou assim, Mônica, eu vou te medicar, E ajuda, claro que medicar tem, para mas cabeça, pressão, mas você tem que dar um reset nessa história que está fazendo a crise. Porque uhum. isso é palpável. Ele, tipo assim, ele colocou assim, ele falou assim, entende? Ele até é um médico assim, de idade, né? Ele falou assim, minha filha, isso não é palpável. Esse seu problema não é uma coisa que você pega. Isso está dentro da sua cabeça. E provavelmente você não vai resolver isso. Não depende de você a resolução disso. Então, não adianta ficar sofrendo por isso. Vai sofrer porque você cortou seu dedo, porque você bateu seu pé em algum lugar, por uma dor real. Não por uma coisa que é o seu cérebro que está produzindo e que não existe. E aí, realmente, quando eu comecei a fazer essa técnica do deitar e dormir, eu parei de ter crise. Hoje em dia eu não tenho mais crise de ansiedade. Muito, não, igual eu tinha, assim, de parar no hospital, não. Eu choro, às vezes eu quero só dormir, ficar dormindo o dia inteiro. Mas, assim, aquelas crises agudas eu não tenho mais. Aí, então, Mônica, a criança chegou para você e falava que não consegue dormir porque tem um bicho-papão que mora embaixo da cama. E aí o que acontece? O que você faz para você acabar com o bicho-papão? Você pode, cortar os pés da cama,
porque aí não vai ter mais embaixo da cama, não vai ter mais lugar para o bicho-papão morar, ou você vai fazer com que a criança converse, vá até lá embaixo da cama, olhe a cama toda e enfrente o bicho-papão. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a técnica do deitar e tudo mais, está correto, já falei, ela ajuda no processo aí de ansiedade porque ela elimina os sintomas. Agora é a terapia, a psicoterapia, a psicanálise que vai fazer com que você vá até embaixo da cama e converse com os seus fantasmas, com os seus monstros. São as causas que originam os processos de ansiedade. Por isso que a cura, né, ela na verdade ela vem pelo método de associação livre, né? Freud, inclusive, abandona a psicanálise, porque a psicanálise não, a hipnose, porque ele começa a perceber que a hipnose era um método paliativo, então o dormir, nesse caso, ele funciona como um método também paliativo, ele resolve para você não ter que parar no hospital. Porque se você não dorme, vai começar. A falta de ar vai só aumentando, e aí os sintomas, obviamente, a pressão vai continuar subindo até você ter um piripaque. Então, dormir é importante. Agora, né, para resolver o problema mesmo, você tem que o quê? Falar sobre isso. Encontrar as causas na história. Encontrar os traumas. Conversar com os traumas. E buscar resolver. E aí a gente chegou nessa ideia, eu aproveito isso, porque a Ana, a Júlia colocou já a questão do subconsciente, e aí a gente vai dar então mais um passo, né? Que é o quê? Nós, então, nesse processo de fazer o recalque e entre o conflito entre o desejo e o recalque, nós modulamos a nossa mente. Nós damos forma à nossa mente. E nós construímos simbolicamente símbolos, monstros, heróis, personagens mentais que vão constituir, inclusive, esses personagens, a nossa personalidade. A palavra personalidade vem do grego persona, que significa máscara. A gente não vai para a vida com as pessoas com o nosso rosto nu. A gente mostra o nosso rosto de verdade para pouquíssimas pessoas. E tem pessoas que não têm coragem nem de olhar o próprio rosto sem máscara de modo algum. E a gente usa máscaras mesmo para conversar com os nossos amigos mais próximos, nós mostramos o nosso rosto de um jeito, para alguns familiares nós mostramos o nosso rosto de outro jeito, para as pessoas que nós estamos conhecendo naquele dia a gente mostra o rosto de algum jeito. Então nós usamos personas, ou seja, personalidade. Nós desenvolvemos uma maneira de conviver com o mundo e com as pessoas de maneiras diferentes. Só que essa construção da mente, que é se eu sou mais introvertido, se eu sou mais extrovertido, se eu tenho uma personalidade mais feliz, se eu tenho uma personalidade mais tristonha, se eu sou mais falante ou quieto, se eu olho para a vida com mais otimismo, com mais negatividade, se eu gosto de me relacionar com mais pessoas ou não gosto, se eu gosto de ambientes seguros ou prefiro ambientes aventureiros. Então, eu vou, então, com base nessas preferências, construindo a maneira como eu lido com o próprio viver. Então, a gente vive a vida construindo essas relações. Só que, muitas vezes, né, a gente vai vivendo e, sem querer, a gente pisa num lugar que não era para pisar, ou acontece alguma coisa que a gente perde o controle e é como se algo em nós quebrasse. Como um copo que cai no chão. Quebra.
A palavra quebrar, o verbo quebrar em grego é trauma. E aí você começa a entender por que no hospital tem um setor de traumatologia. Quem vai para traumatologia, quem teve um acidente de carro, quem quebrou uma perna, um pé. O que o médico então vai fazer lá? O traumatologista. Ele vai o quê? Colocar o osso no lugar, porque quebrou, colar, e aí coloca um gesso para colar o osso. E óbvio, e acontece, tá? Dele colar, se ele colar errado, eles vão ter que ir lá quebrar de novo para colar certo. Só que não são só os nossos ossos que quebram. A nossa mente também, às vezes, produz rachaduras, quebras, traumas. Traumas ligados ao desejos que foram realizados de uma maneira errada ou não foram realizados, ou traumas associados ao recalque, porque foi muito dura a maneira como a gente não conseguiu alguma coisa, ou mesmo traumas de eventos esporádicos, porque sei lá, seu tio foi e quando você estava tomando banho, jogou, sei lá, insetos em você. E aí você, com aquelas lesmas lá, tomando banho com o corpo cheio de lesma, você desenvolveu um trauma, um medo muito grande, você tirando as lesmas e as lesmas, que nojo, lesma. Aqueles 5 minutos de agonia geraram em você um trauma. Está associado também a medo, fobia, né? Tenho medo de altura, tenho medo de lugares fechados, tenho medo de aranha, né? Sim, cara, tem vários ali no Black Mirror, é fantástico, né? Tem, dá para pensar muita coisa em cada episódio ali. Sim. E aí o que acontece? Esses traumas acabam tão desenvolvendo a necessidade de psicoterapia, tá? Aí, ó, a Karina deixou até uma recomendação aqui para vocês se divertirem agora aqui no final de semana com um episódio do Black Mirror. Recomendo também, Karen, eu Esse assisti. episódio, ele é sensacional, porque ele fala exatamente disso, dessa vida sem frustração e como a pessoa cresce não tendo essa frustração, e como é que ela vive depois tendo que enfrentar essa realidade. Não, esse episódio é fantástico, assim, que a mãe implanta um chip na criança e toda vez que ela tem uma frustração é como se tivesse, tipo, um branco nessa parte da vida dela. É como se ela não visse a frustração, ela não vê o cachorro latindo, ela não vê quando ela se machuca, ela não vê o sangue. Então, esse chip vai bloqueando todas essas sensações que ela tem. E aí, depois, quando ela cresce, ela começa a entender que o mundo não é só coisas boas. E aí ela começa a lutar contra o que a mãe dela programou e ela vai descobrindo a realidade da vida. Esse episódio é sensacional para falar disso aí. Mas tem mãe que nem precisa de chip, né, para fazer isso com os filhos. Gente, deixa a dor doer. Eu sempre falo isso, né? Na clínica, então, eu sempre falo muito isso com os pacientes. A pessoa chega assim e morreu o pai e não chora. Morreu alguém que ama muito e não chora. Perdeu alguma coisa muito importante e não se permite sentir a dor. É importante a dor doer. A dor dói, ela tem uma função. Viver o luto, viver a perda, viver todas as sensações e sentimentos do existir é importante. Tá? Porque
mesmo que algumas coisas condicionem o trauma, a frustração, o recalque, isso nos faz viventes, nos faz lutadores, nos faz sobreviventes, né? E é isso que é o viver, a possibilidade de enfrentar estes fantasmas, de enfrentar essas estruturas, tá? Nós somos, na verdade, um ego que tem que escolher. No id estão todos os níveis inconscientes de desejo. Eu coloco tudo ali que eu quero. Pode ser a coisa mais suja. A gente vai lá e coloca ali no inconsciente. Só que ela tem que ser, essas coisas têm que ser trabalhadas. Porque se não são trabalhadas, elas vão aparecer em algum momento. Não dá para você deixar de visitar, de entender, de reconhecer o que está acontecendo ali no desejo, no id, no inconsciente. Inclusive, a gente sonha. O que está muito ali guardado, ali, recalcado ali, volta. Tem até uma expressão na psicanálise, mas isso não é em Freud, é em Lacan, que é le retour, né? O retorno do recalcado. O que a gente recalca costuma voltar, igual um refluxo, vem na boca, você sente o amargo da não realização. Isso tem que ser trabalhado, tem que ser pesquisado, tem que ser compreendido, para que a pessoa consiga superar isso e viver feliz. Porque a sociedade, que é o superego em nós, diz moralmente aquilo que eu posso e que eu não posso. O sim e o não. O que é permitido e o que não é permitido. O que é proibido e o que não é proibido. Então o ego fica preso e tem que decidir entre o superego e o id. É como se fosse naquele desenho animado o anjinho e o diabinho, né? Um falando, vai lá, só mais um pedaço de bolo. E aí o superego, não, você já comeu bolo suficiente, você vai engordar, vai virar uma baleia. Não coma. Aí você fica, vou comer um pedaço e meio. Vou comer tanto. Como é que eu vou interagir com isso daqui? Como é que eu vou resolver esse problema aqui? Aí, entendeu? É isso. E aí, obviamente, aquilo que está no viver, eu sei, é o consciente. Tá? Aonde que ficam os traumas? Os traumas são rachaduras no consciente e que muito provavelmente são jogados para o inconsciente e eu sou obrigado a viver aquilo ali, a experimentar aquilo ali. Tá? Nossa, Mônica, que texto. Vamos lá. Quando eu fui vítima de violência doméstica. Ah, entendi porque você escreveu. A psicóloga que me aconselhava, ela fez a técnica do quadro, ela me colocava em frente de uma folha branca grande, ela pediu para eu escrever ali os meus desejos, os mais obscuros possíveis. E trabalhando em cima, desculpa, trabalhando em cima daquelas palavras que eu escrevi, a minha cura, para que aquele mal que eu estava sentindo, né? Que era a questão de não conseguir fazer a denúncia, de não me libertar daquele cativeiro de violência eu estava passando. E eu achei isso bárbara, essa coisa, né? Sim, Mônica. Quando eu coloco ali a questão é que ainda há um retorno dessa estrutura recalcada fantasmagórica aqui da nível consciente que dispara as ansiedades. Entendeu? Esse ponto que eu estava chegando com você. Tá? Porque quando você fala assim,
é só dormir? Não, é só dormir, não. Tu tem que ainda coisas para trabalhar nessa estrutura aqui. Tá? Não entrei em assunto porque eu achei muito pessoal, né? E aí eu fiquei quietinho. Mas você já colocou aqui no chat gravando, entendeu? Mas é isso, né? Há um retorno disso e a necessidade de entender esses processos, revisitar, ressentir. Gente, vamos pensar o seguinte, uma menininha de 5 anos foi lá e pegou o cigarrinho que estava do pai ali, que ele esqueceu no cinzeiro e colocou na boca. O pai, vendo aquilo, foi e queimou o dedo da menina, né? Queimou o dedinho dela ali com o cigarro. Passam-se 10 anos, 15 anos, 20 anos, e a pessoa às vezes nem lembra daquele acontecimento, né, do cigarro no dedo lá que o pai queimou o dedo dela. Ele até falou, vai doer mais em mim do que você, mas não pode pegar o cigarro e tá. A gente não pensa que esse exemplo é um exemplo esporádico. Existem casos na comarca de Vitória, de mães que cometeram o castigo da colher quente, que é uma coisa que já era para ser abolida há muitos anos, né? Isso sim é uma violência com os filhos, que vai lá, coloca a colher no fogo, na trempe, na chapa do fogão e coloca depois a colher quente na língua da criança, queimando a boca da criança para não comer alguma comida, entendeu? Então não pensem que essas coisas são isoladas, tá? E aí então passou 20 anos sem entender onde que originou aquele trauma, gente. Para resolver aquilo tem que voltar lá. Tem que viver o fantasma, tem que entrar debaixo da cama, encontrar o bicho-papão, conversar com o bicho-papão, falei, o que é isso, bicho-papão? Que história é essa? E fazer as pazes, às vezes, com o bicho-papão, perdoar o bicho-papão. Inclusive, uma das coisas que mais cura na vida das pessoas é o perdão. Inclusive, perdoar a si próprio. Pelas nossas falhas, pelos nossos desentendimentos. Faz esse movimento hoje. De parar 10 minutos do seu dia, pode ser agora, no final dessa aula. Quando eu desligar a câmera, quando eu acabar a aula, antes de você começar na outra aula, você tem alguns minutinhos. Você para, fecha os seus olhos e pensa, aquilo que eu deveria me perdoar. Faz o movimento de se abraçar, o movimento de se compreender, de se amar. Faça essa experiência. Toda vez que a gente se ama, que a gente se compreende, uma barreira em nós cai. E quando eu não sei onde está esse trauma, quando eu não consigo entender o que deu origem a isso, aí, Duda, por isso que tem a terapia. Porque eu vou falar sobre isso. Eu vou pesquisar onde está esse trauma. Vou buscar entender de onde vem esse sofrimento. Eu vou perseguir, querer entender o que aconteceu. É o momento que eu vou falar de mim. Entendeu? Gente, temos muito. Vou precisar de mais uma aula ainda de psicanálise, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Vou continuar esses temas na próxima aula, indo em direção, obviamente, vou pegar os 3 ensaios de sexualidade, alguns conceitos que estão faltando para a gente trabalhar, né? As fases de desenvolvimento da criança para Freud, e aí a gente faz uma aplicação educacional, tá bom? Mas para hoje, para início de conversa, para alguns conceitos introdutórios de psicanálise, acho que a gente conseguiu caminhar um pouquinho. Espero que vocês tenham uma excelente sexta-feira, um excelente dia, já que nós já vencemos o sono, já conquistamos, saímos da homeostasia, saímos daquela, só conseguimos levantar. E então espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana e a gente se vê quarta-feira que vem aqui na nossa aula de psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento.
Beijo gigantesco e até, gente. Ah, faltou uma coisinha. Ana Júlia, você tinha me perguntado sobre o subconsciente, né? Subconsciente é aquilo que está entre o consciente e o inconsciente. Tem gente que nem fala que nem existe, psicanalistas que falam que nem existe. E subconsciente foi algo criado para a gente falar de coisas que a gente vai jogando, tentando jogar para o inconsciente. Tá? Valeu, gente. Beijão, tchau, tchau. Ei, gente, vamos ficar conversando.